Fala, meus amigos, mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre medo. Medo é um tema muito forte e onde a gente vai sempre combater, sempre ter que lutar. A gente vai sempre ter que combater e muita gente sempre vai perder para esse medo, tá? Medo é algo que todo mundo tem, medo é algo que todo mundo vai enfrentar, mas o medo é algo que muitas vezes vai te paralisar e o fato dele te paralisar vai fazer com que você perca muita coisa boa na vida, com que você deixe de realizar muita coisa, faz com que você deixe de ser um profissional melhor. O medo faz com que você deixe de ser. Você pode perder sua esposa ou seu marido por causa de medo, você pode perder conexões por causa de medo, você pode deixar de realizar objetivos por causa de medo, você pode perder uma infinidade de coisas por causa do medo. E eu perdi uma infinidade de coisas por causa do medo. E você também já perdeu uma infinidade de coisas por causa do medo. Só que o que acontece? E por que eu quero falar esse vídeo aqui e quero compartilhar com você esse conteúdo? Porque eu já diminui bastante o medo. Tá? Eu acredito que eu ainda não. Eu queria ser mais ousado e mais corajoso do que eu sou. Mas eu acredito que eu tenho um nível de coragem. Eu acredito que essa coragem que eu tenho, ela tem feito com que ela tem me feito crescer, tem feito com que eu avançasse. E todas as vezes que o medo vem, eu uso algumas coisas para inibir esse medo. E é isso que eu vou te mostrar agora. Tá? A primeira coisa que eu faço, eu sempre me pergunto por quê. Eu sempre me pergunto assim, cara, eu comigo mesmo, né? Eu sempre me pergunto, por que eu tô com esse medo? E o medo, a gente sempre tem que se perguntar o porquê desse medo. Todos os medos, ele tem algumas razões para que ele aconteça. A primeira coisa que você precisa entender é que todo medo, toda trava, ele é um sistema de defesa que o nosso cérebro arma, tá? E o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é destravar esse sistema de defesa. Porque a gente destravando esse sistema de defesa, que é obviamente o instinto humano, que conforme vai passando o tempo, a gente vai usando muito, ele vai ficando desregulado, e aí que faz com que você fique medroso, não queira fazer nada, é isso que a gente tem que destravar, é isso que a gente tem que soltar. Então, a primeira coisa que eu sempre busco entender, que eu quero que você comece também a buscar entender quando você tiver medo, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que esse medo acontece. O que acontece, o que starta esse medo? Tá? Essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda pergunta que eu faço é o que pode acontecer, o que é o pior que pode acontecer se eu encarar esse medo? O que é o pior que pode acontecer se eu encaro esse medo? O que é o pior que pode acontecer se eu encarar esse medo, se eu enfrentar, se eu peitar, se eu avançar e se eu continuar? Tá? E a terceira coisa, todo medo, ele vai vir, terceira coisa que você precisa saber, é que todo medo vai vir de uma experiência ruim, né? Sempre quando você for parar para pensar, o medo que você tem de algo é ou porque você ainda não passou por aquilo, e esse também pode ser uma das razões, tá? Você fica com medo de algo que você nunca enfrentou, então é o medo do novo, tá? É o medo do novo. Então, a gente tem que entender isso. Quando você entender isso, você vai entender também o medo do novo. Ah, mas por que eu tenho medo do novo? Normalmente os medos vêm de algumas situações. Primeiro, você tem medo do que as pessoas vão pensar de você. Putz, vou fazer isso, mas poxa, o que será que meu pai, o que será que minha mãe, o que será que fulano, o que será que Beltrano, o que será que tal pessoa vai pensar sobre mim? Esse é um dos medos que existe. Medo do que as pessoas vão pensar. Medo da morte, né? Ou de algo que deriva isso. Sei lá, medo de perder uma perna, medo de se machucar gravemente, medo de sofrer um acidente. Tudo isso ali deriva e são resquícios de medo da morte.
poxa, será que se acontecer tal coisa eu vou morrer? Vai acontecer esse tipo de situação? Então, medo da morte, medo de não ser bom o suficiente é um outro medo, tá? O medo de não ser bom o suficiente. Na maioria das vezes é sempre esses três. Na maioria das vezes é o medo da opinião das outras pessoas. E aí, o que é a opinião das outras pessoas? E daí, o que as outras pessoas vão pensar, né? Fulano vai ficar chateado comigo? Fulano vai ficar com raiva de mim? E você tem que entender que isso sempre vai acontecer. Tudo que você for fazer, toda vez, se você ficar sempre com a opinião das outras pessoas, você nunca vai ser você, você vai sempre ser o bonzinho, você vai sempre ser só aquela pessoa que agrada. Você, o medo de agradar, a pessoa fica muito feliz porque ela vive a vida dela querendo agradar todo mundo o tempo todo, só que qual que é o resultado disso? A pessoa nunca faz aquilo que ela quer, ela nunca realiza os desejos dela. Por quê? Porque a pessoa está sempre presa ou preso na opinião das outras pessoas, no que as outras pessoas vão achar. E existem tantas pessoas no mundo, é tão difícil e ninguém consegue, é uma tarefa impossível agradar as outras pessoas. O que acaba acontecendo? Você ali, por causa de, obviamente, um grupo de pessoas ali que tem perto, um grupo de pessoas que te provoca medo, um grupo de pessoas que você não quer desagradar, é por isso que você acaba não realizando nada. É por isso que as coisas que você deseja realizar, você acaba não conseguindo. Medo de não magoar as pessoas, né? Esse famoso politicamente correto, de querer ser bom para todo mundo. Então, isso é uma das coisas que nos trava, isso é uma das coisas que nos prejudica, isso é uma das coisas que faz com que a gente não consiga crescer, a gente não consiga avançar. E as consequências disso são horríveis para a sua vida. Você deixa de realizar coisas que você quer, você deixa de ser feliz, tá? Você deixa de ser rico, porque para ser rico tem que ser ousado, tem que deixar o medo. Tá? Então, essa é uma das coisas. O medo de não ser bom o suficiente, de fazer algo e isso que você for fazer não ser bom, né? Não ser bom, não conseguir o resultado almejado. Isso também é um medo comum. Mas pensa comigo uma coisa. A partir do momento que você está fazendo, a partir do momento que você está dando o seu melhor, não importa o resultado. Não importa o resultado. Se você fez, não conseguiu o resultado, obviamente, almejado, aquilo que você quer, o que você vai fazer? Você vai continuar buscando até você realizar. Se você não consegue ser o melhor agora, você é o seu melhor. Então eu comecei a pensar isso. Eu falei, pô, eu tinha muito isso, sabe? Medo de não ser bom o suficiente, de não conseguir realizar. Aí eu comecei a pensar, tá bom, eu posso não ser o melhor, mas eu vou ser o melhor que eu consigo, dentro das minhas condições. Se a outra pessoa falar, ou se a outra pessoa reclamar, ou se a outra pessoa não ficar satisfeita, o problema é dela, porque eu dei o meu melhor. Eu sempre me pergunto, será que eu dei o meu melhor? Se eu dei o meu melhor, eu automaticamente já tenho na minha cabeça um sistema que meio que tira a culpa de mim, porque se eu dei o meu melhor, eu não tenho culpa se a outra pessoa tá achando bom ou ruim, mas eu dou o meu melhor. Se o meu melhor a outra pessoa não se agradou, eu já não tenho como fazer nada, tá? Então esse é um dos medos muito comuns. Esse é um dos medos muito comum. Medo de. Já falei do medo do que as outras pessoas vão pensar. E do medo do que. Medo de não ser bom o suficiente, medo de não ter realizações suficientes. Então, primeiro, por que eu tenho medo? Segundo, entender quais são os medos e as razões. E quando você faz isso, isso já é meio caminho andado. E aí, qualquer outra coisa que você precisa fazer, te aconselho a fazer e que é bom que você faça. Vamos supor, tirei o medo do que as pessoas vão pensar. O medo de não ser bom o suficiente, eu já entendi isso. Só que aí, ainda pode ser que aconteça de você querer realizar alguma coisa e se sentir meio perdido, se sentir meio com medo. Isso se resolve com capacitação. Isso se resolve com estudo. Isso se resolve com aprimoramento. Quando você vai pegar algo para fazer, principalmente algo novo, quando você vai pegar esse algo novo para fazer, você talvez não saiba fazer, né? E isso também te dá medo.
vai junto do medo de não ser bom o suficiente. Tá, mas se eu, tá, beleza, posso dar o meu melhor, mas se o meu melhor, não adianta eu dar o meu melhor se eu não sei fazer aquilo. O que você vai fazer? Se capacitar naquilo que você quer. Tá? Você vai se capacitar e aí, pouco a pouco, você vai quebrando essas barreiras desses 3 medos que são os principais. O medo da morte é aquele medo que é bom você ter. Tá? É aquele medo que é bom você ter. Esse é um dos medos que também se resolve com estudo. Pô, vamos supor, tá aqui, né? Pô, será que eu pular aqui eu vou morrer? Tenho que saber. Poxa, mas será o que será que é aquele cano? Será que é um material inflamável? Se eu souber, se eu souber, eu posso ir sem nenhum problema. Se eu não souber, já fica esse risco, tá? Olha, eu sei que é um material inflamável, então eu não vou. Olha, eu tenho certeza, eu sei o que, que é, é gás, gás que não que vai ficar ali, que está bem vedado e etc. Então, eu posso ir tranquilo ali porque não vai acontecer nada. Mas por que, que eu tenho a segurança? Porque eu sei do que é o material. Então, o medo da morte é um medo que você diminui, obviamente, os riscos com capacitação. É claro que vai existe gente que morreu em alguma situação que já mesmo sabia, mesmo sabendo o que estava acontecendo. Sim, mas aí no caso do medo da morte, é um medo que você pode até continuar com ele, é bom, tá? A gente não consegue tirar o medo 100% porque o medo é um sistema que é instintivo, já está dentro da gente, já veio de fábrica, né? Então não tem como tirar. Mas o que vai acontecer é que você vai diminuir muito os riscos de ter é, os riscos de perder coisas boas na vida por causa do medo. Falando em perder coisas na vida por causa do medo, eu vou colocar aqui um vídeo de uma história, esse vídeo é de uma história e das consequências que o medo causa na gente. Tá? Eu quero que você assista para você perder o seu medo.